Deus, de um tempo para cá, tem falado muito comigo a respeito de sabedoria. Porque nós podemos ter muitos dons. Nós podemos ter muito conhecimento da palavra. Mas se não tivermos sabedoria, com certeza nós iremos atirar no nosso pé toda hora. Toda hora nós iremos fazer coisas que nos conduzirão a lugares do qual Deus não quer que a gente vá. Mesmo estando cheio de dons. Mesmo tendo habilidade para pregar. Consegue entender? Então, eu entendo que uma das principais coisas que o Filho de Deus ou os filhos de Deus precisam é sabedoria. Porque se nós não tivermos sabedoria, nós não vamos conseguir conduzir a nossa própria vida, que diria a missão de Deus. Vocês estão comigo? Concorda ou sem corda? Concorda ou sem corda, pô? Concorda. Não é verdade isso? Então, mediante a isso, o tema da palavra dessa noite é 6 chaves para encontrar a sabedoria. Eu creio em nome de Jesus que o Espírito do Senhor estará liberando essas chaves para o seu coração. Mais do que um entendimento, chaves que serão viradas no seu coração para que você consiga não só conhecer a palavra no sentido de mente, mas aplicá-la e ter uma vida de sabedoria. Nós sabemos que o sábio prospera. Nós sabemos que o sábio tudo vai bem para ele, não é verdade? Então é importante que nós sejamos amantes e que nós sejamos caçadores de sabedoria. Quem aqui quer se tornar um caçador de sabedoria? Você vai ver o que a palavra do Senhor diz. Diz que você precisa ser um caçador de sabedoria. Bom, então é isso. É extremamente importante que nós venhamos a entender isso. Um dos motivos também, além de tudo isso que eu acabei de falar, que nós precisamos entender o motivo, a importância da sabedoria nas nossas vidas, é porque se nós não entendermos a importância disso, nós não pagaremos o preço para ter sabedoria. Diga assim, a sabedoria, ela tem um preço. E se eu não entendo isso, eu não pago o preço. Quantos estão comigo? Glória a Deus, louvado seja Deus. Então vamos lá. Eclesiastes capítulo 7, do versículo 11 e 12, diz algo que arrebatou meu coração. E eu quero ler com vocês. Eclesiastes 7, 11 e 12 diz assim: a sabedoria como uma herança, diga herança, é coisa boa. E beneficia aqueles que veem o sol. Quem que vê o sol? Diga, os homens. É os vivos. A sabedoria, como herança, ela beneficia os vivos, os que veem o sol. Ou seja, você, né? Tem alguém aqui que já morreu? Eu espero que, se tiver, que o anjo do Senhor te conduza ao seu lugar eterno. Porque pode ser que tenha, né, igreja? Vamos lá, então. Diz assim, a sabedoria oferece proteção. Diga, proteção. Olha que interessante isso, povo de Deus. Diga, como o dinheiro. A sabedoria oferece proteção como o dinheiro. Nós não podemos negar a proteção que o dinheiro traz. Dinheiro traz certas proteções. Se nós não tivermos grana e tivermos que parar no SUS, nós teremos algumas dificuldades. Se eu tenho grana, eu vou para aquele... não sei falar. Eu queria falar isso, mas minha língua não quis falar. Albert Einstein, São Paulo, lá. Eu vou para aquele lugar. E lá eu vou ser muito mais bem protegido do que talvez uma fila de SUS. E quem me promove isso? Diga, o dinheiro. Então o dinheiro gera proteções. Consegue entender? Eu consigo uma casa talvez muito mais bem estruturada. Eu consigo muitas outras coisas, certo? Beleza. Mas a vantagem do conhecimento é essa. Porque a sabedoria, ela preserva a vida de quem a possui. Então, o dinheiro, ele traz uma proteção como a sabedoria. Mas o dinheiro não pode proteger a sua vida, porém a sabedoria pode. Quantos estão comigo? Está conseguindo entender o quanto é importante você buscar sabedoria? Já nesse versículo já é o suficiente, penso eu, para nós entendermos a importância de termos sabedoria. Só que por muitas vezes nós gastamos uma vida inteira correndo atrás de dinheiro. Mas não gastamos uma hora do nosso dia buscando a sabedoria. Quantos são comigo? Gastamos uma vida inteira atrás de dinheiro, porque dinheiro gera status, gera proteção, sim, gera amigos, gera. Dinheiro gera muitas coisas, mas não protege a sua vida como a sabedoria pode proteger. Então eu quero que você já comece a pensar sobre isso. Glória a Deus. Agora eu gostaria de abrir com você Provérbios capítulo 1, versículo 20. Do 20 em diante, nós vamos falar algo.
que é muito interessante. Provérbios capítulo 1, do versículo 20 em diante, diz assim: a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ela ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contender-se com a inexperiência? Com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? É muito interessante, porque aqui a sabedoria está gritando para chamar a atenção de um povo que está despercebido sobre a importância da sabedoria. E quem anda despercebido sobre a importância da sabedoria são pessoas inexperientes, são pessoas tolas. E a sabedoria está chamando a atenção. Quando você grita algo, quando você grita alguém alto, você está tentando fazer o quê? Chamar a atenção daquela pessoa. Você não chama só a atenção daquela pessoa, chama a atenção de todo mundo que está em volta, não é? Quando eu chego e digo, e aí, pô, eu chamo a atenção de todo mundo, não é? Então é isso, a sabedoria, ela está tentando despertar um povo para que saia da inexperiência, para que saia da tolice, para que saia desse lugar de zombaria, para que pare de desprezar o conhecimento. E olha que interessante, diga, o reino de Deus é condicional. E aqui tem mais uma prova de que o reino de Deus é condicional. Ele diz se, ou seja, tem uma condição. Se vocês acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês, diga, um espírito de sabedoria. Meu Deus, eu não sei quanto se empolga você. Eu não consigo ler a Bíblia normal, meu irmão. Eu não sei se esse é o meu normal e talvez você lendo como um livro comum não seja normal, mas... Uau, se vocês acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria. Sabe o que mais que eu vou fazer? Eu revelarei a vocês os meus pensamentos. Quem aqui quer os pensamentos de Deus? Não é qualquer pensamento. Não é pensamentos tolos. Não são pensamentos que não nos levam a lugar nenhum. Todos nós, filhos de Deus, sempre declaramos, queremos o coração do Senhor. É por isso que o adoramos. Porque queremos o coração de Deus, porque queremos os pensamentos de Deus, ou não, povo? Então nós declaramos isso, queremos o seu pensamento, e ele está dizendo assim, se vocês acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria, e eu revelarei os meus pensamentos a vocês. Vocês, porém, aqui é uma denúncia aos tolos inexperientes, é uma chamada de atenção, tudo bem? Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Entenda uma coisa, a sabedoria é um convite de Deus para entrar no lugar do qual Ele nos chamou para andar. A sabedoria não é uma imposição de Deus, a sabedoria é um convite. Quando você recebe um convite para algo, você aceita ir nesse lugar ou não, certo? É um convite, não é imposição. Deus não te impõe a sabedoria, mas Ele te convida a viver sobre um espírito de sabedoria, sobre um lugar onde você vai realmente conhecer os pensamentos e o coração de Deus. Então ele diz, vocês rejeitaram o meu convite. E ele diz assim, ninguém se importou quando eu estendi a minha mão. E sabe, igreja, Deus faz isso todos os dias. Deus faz isso todos os dias. Deus estende a sua mão em nosso favor todos os dias. Só que por muitas vezes nós estamos tão preocupados, correndo atrás dessa vida, do dinheiro que está tentando trazer uma segurança, uma casa própria, né? E por aí vai, que nós descartamos o convite da sabedoria. E aí ele diz assim, ninguém se importou, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, e é isso mesmo, de minha parte eu vou rir da sua desgraça, eu zombarei quando o que teme se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas eu não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão. Então ele está dizendo assim, haverão dias que chegarão muitas desordens sobre vocês. Eu lancei um convite e vocês rejeitaram. Aí vocês vão começar a gritar e pedir a minha ajuda. Porém, nesse tempo eu estarei rindo de vocês, porque vocês foram tolos e inexperientes. Rejeitaram o convite da sabedoria. Calma.
Quem ama a Laine aí, diga aleluia. Pois é. Olha aqui, visto que desprezaram o conhecimento, então vocês me chamaram, visto que desprezaram o conhecimento, então por que Deus vai rir do povo? Por que Deus vai rir do tolo, do inexperiente, daquele que rejeitou o convite para a sabedoria? Porque desprezaram o conhecimento, e não só isso, gente, porque recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Tem algo muito grave aqui. Vocês comerão do fruto da sua conduta. Comerão do fruto da sua conduta. Você já parou para pensar quanta desordem, quanta coisa ruim você tem colhido e talvez tem comido e fala de uma conduta de inexperiente, de tolo? Já parou para pensar? E é aí aonde a gente começa a trazer questionamentos para Deus do tipo: Deus, eu até dizimo. Você só está comendo do fruto da sua conduta de tolo, de homem inexperiente, que rejeita o convite da sabedoria. Então Deus aqui está anunciando assim: se vocês rejeitarem, é isso que vai acontecer. E quando a desgraça vier, nem adianta vir com essas orações sem vergonha. Porque Deus simplesmente tem um princípio: tudo que o homem plantar, ele vai colher. Consegue entender? Então ele está dizendo assim: vocês colherão do fruto da sua conduta. É da sua conduta. Não é da conduta do outro. Não é da conduta do presidente. Não é da conduta do governador. Não é da conduta do pastor. Não é da conduta do seu líder. Não é da conduta da sua mãe, do seu pai, do seu patrão. É da sua conduta. Aquilo que você está plantando num lugar de tolice e inexperiência. Nossa, não imaginei que Deus ia vir desse jeito. E se fartarão das suas próprias maquinações. Maquinações, homens que andam sem sabedoria, têm as suas mentes tomadas pela tolice e vivem com seus pensamentos malignos, com maquinações. Vocês vão experimentar e comer de tudo isso. É isso, vocês vão se fartar disso. Pois a inconstância dos inexperientes, a inconstância, porque o tolo e inexperiente vive inconstante. Um dia ama muito Deus, outro dia nem sabe que Deus existe. Um dia quer muito servir Deus, outro dia é o maior trambiqueiro da cidade. Um dia, consegue entender? Isso é inconstância dos inexperientes. Isso diz muito sobre a sua tolice, sobre a maneira tola que você vive. A inconstância dos inexperientes os matará. E a falsa segurança. Falsa segurança. De novo, falsa segurança dos tolos. Por quê? Porque o tolo e o dinheiro traz uma falsa segurança. Quando Deus mandar a tempestade, meu irmão, não tem nada que possa te proteger, a não ser o próprio Deus, do qual muitas vezes você rejeitou. Quantos estão comigo? Mas quem me ouvir, Deus sempre tem um se e Deus sempre tem um mas. Isso é lindo. Sempre que Deus denuncia algo, condenando um povo e dizendo: olha que desordem, Ele diz: mas, se tem um mas de Deus aqui, diga glória a Deus por esse mas. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer mal nenhum. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. É esse lugar que Deus quer que você entre. Flechas, filhos, é nesse lugar que Deus te chama a viver. Há um lugar onde Ele te convida a andar sobre o espírito da sabedoria. Um lugar de segurança total, diga segurança total. Onde Ele literalmente vai guiar os seus passos, conduzir os seus pensamentos e fazer com que você coma do melhor dessa terra. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Quantos estão comigo? Estão felizes? Consegui contar para você o quão importante é a sabedoria? E o quão ruim é andar sem ela? Quantos entenderam? Primeiro eu li Eclesiastes capítulo 7. É isso. Isso. Que conta para nós a importância da sabedoria. Depois eu te contei aqui, através desses versículos, o quão ruim é andar sem a sabedoria. O quão perigoso é andar sem ela.
E agora eu vou te dar as chaves para que você então consiga acessar tudo aquilo que Jesus, tudo aquilo que o próprio Deus está te chamando a viver. Porque aí, sem nenhuma sombra de dúvida, você estará na mão do Todo Soberano, como flecha, para ser apontada para o seu destino profético. É isso que Deus quer fazer. Só que Deus não envia flechas tolas. Deus não envia flechas que não têm o seu domínio. Deus não envia flechas que não estão sobre o seu governo. Consegue entender? Agora, eu não posso dizer que eu estou sobre o governo de Deus se eu ando como um tolo. Eu não posso dizer que eu estou sobre o domínio de Deus, sobre o governo de Deus, se eu tenho atitudes que são de inexperientes. Por isso é muito importante que eu tenha como principal, ou talvez, não posso dizer talvez principal, mas dentro da escala de importância, talvez como primeiro ou segundo nível de importância, a busca pela sabedoria. Consegue entender? Porque isso organiza toda a sua mente, todo o seu coração, e isso faz com que você tenha atitudes que verdadeiramente exaltam e engrandecem o nome do Senhor, fazendo com que o seu caminho seja livre para o cumprimento de todo o propósito de Deus. Tudo bem? Glória a Deus. Provérbios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Diz, eu confesso para vocês que eu sou apaixonada por esses versículos, também, mais uma vez, amo, de paixão. Esses versículos, eles estiveram por muito tempo pregados lá na parede onde eu tenho a minha escrivania, e sempre que eu me assentava lá, eu declarava aquilo, Deus, declaro é isso que eu preciso, é realmente muito importante. Então ele diz assim, meu filho, olha que lindo, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e se inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então, uau, ou seja, o resultado disso você entenderá o que é temer o Senhor e você achará o conhecimento de Deus. Eu acho muito interessante porque quando Deus fala de sabedoria, ele fala de temor. Há pouco nós lemos que eles rejeitaram a sabedoria e não temeram a Deus. E agora de novo nós estamos lendo que se você fizer tudo aquilo que nós acabamos de ler, então você entenderá o que é o temer ao Senhor. Porque eu não posso dizer que eu ando no temor do Senhor se eu não tenho sabedoria. Porque a partir do momento que eu tenho o temor do Senhor, eu tenho a sabedoria. Porque a partir do momento que eu temo a Deus, eu conheço Deus, eu entendo Deus, e por entender Deus eu recebo o que Ele tem. Quantos são comigo? Uau, que violento isso. Então é impossível ser uma pessoa sábia e não andar no temor do Senhor. É impossível buscar sabedoria, querer sabedoria e não querer o temor a Deus. Porque uma coisa está totalmente ligada à outra. Como eu posso ter o que Deus é sábio? Como eu posso ter a sabedoria se eu não o conheço, se eu não o temo? Quantos estão comigo? E ele continua dizendo, pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo. Um escudo fala de proteção, não fala? Como um escudo protege aquele que anda com integridade. Olha quantas coisas, acho que eu podia pôr umas 10 chaves aqui. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo e aprenderá os caminhos do bem. É tudo isso que você precisa. Você não precisa de mais nada, meu irmão. É tudo isso que você precisa. E na verdade eu não tenho dúvida de que é tudo isso que você tanto deseja. E talvez você conduza uma vida inteira desejando isso, mas faz tudo errado e nunca alcança. Consegue entender? Pois a sabedoria, ela entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. É muito interessante, então agora anota aí você que está com papel, caneta, você que está com o celular, eu vou liberar a primeira chave de sabedoria dentro desse contexto. Pastora, eu quero muito ser sábia. Pastor, eu quero muito ser sábio.
Pastor, eu entendi a importância do que é a sabedoria na minha vida. Eu entendi que se eu quero ser próspero, bom empresário, se eu quero ser bom filho, bom esposo, bom filho de Deus, bom filho da minha mãe e do meu pai, se eu quero ser bom, qualquer coisa na vida, se eu quero ser um vitorioso, eu preciso de sabedoria. E é muito interessante porque hoje, principalmente hoje, nessa geração da qual nós vivemos em uma geração assim, onde nós temos e buscamos muito conhecimento. E a gente confunde muito conhecimento com a sabedoria. Porque é algo muito parecido, mas não adianta nada você ter na sua mente muito conhecimento e não saber aplicá-lo. Para aplicá-lo, você precisa de sabedoria. A sabedoria, ela não vem com diploma. A sabedoria não vem com curso concluído. A sabedoria é Deus quem dá, nós lemos agora há pouco. A sabedoria me faz ter respostas da qual ninguém tem. A sabedoria me faz, em meio a uma adversidade, a uma situação de dificuldade, ter a impressão, receber no meu espírito que o coração do Senhor sabe. Agora eu acho, imagino, não sei se eu estou um pouco equivocada com isso, que Deus sabe todas as coisas. Eu imagino que Deus saiba todas as coisas. Até as mais difíceis, Deus sabe. Agora, se eu tenho a sabedoria, eu estou conectada ao coração do Senhor. E eu tenho ali aquilo que nenhum estudo, nenhum nada poderia me dar. Consegue entender? Esse é o Deus que deseja tanto liberar sabedoria sobre você. Primeira chave de sabedoria. Nós começamos o versículo dizendo: meu filho, se você aceitar. Primeira coisa que você precisa entender. A primeira chave para recebermos a sabedoria é aceitar as palavras do Senhor. E talvez nesse momento você está dizendo assim: só isso? Pastora, ficou fácil. Eu só preciso aceitar a palavra do Senhor. Pastor, eu sou amante da palavra do Senhor. Nós amamos aquilo que nos convém amar. Quando nós queremos fazer coisa errada, a gente ignora a palavra do Senhor. Já falei aqui quantas vezes a gente senta com pessoas para aconselhar e quando você põe a palavra de Deus na frente dela, ela diz: eu não concordo. Quantas vezes nós não declaramos que não concordamos, ou talvez não declaramos que não aceitamos, mas as nossas atitudes dizem isso. A primeira coisa que uma pessoa que deseja ser sábia é aceitar a palavra de Deus. Aceitar que o reino de Deus é hierárquico. Você quer ver pegar o crente que fala que aceita? Meu irmão, você não quer aceitar o que é princípio de honra. Você não quer aceitar o que é princípio de autoridade. Você diz para mim que você aceita a palavra de Deus? Não, você não aceita. Porque o reino de Deus é hierárquico. Mas você vive numa democracia e você quer a democracia. Então você fala o que você quer, para quem você quer, do jeito que você quer, e você vive a sua vida do jeito que você quer. Você está aceitando a palavra de Deus? Sendo sincero, não, você não está. A gente conta mentirinha para o bem, mas Deus diz que o pai da mentira é o capeta. Você está aceitando a palavra de Deus, meu irmão? A gente troca de esposo como troca de roupa, e a palavra ordena você ter um só marido. Você está aceitando a palavra de Deus? Se você quer ser sábio, você precisa aceitar a palavra de Deus. Segunda chave: dar ouvidos à sabedoria, porque quem aceita, se você aceitar as minhas palavras e guardar, a segunda chave é guardar no coração os mandamentos. E diz assim: se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. Então assim, não é só ter versículo decorado na cabeça. O quanto de conhecimento você tem está guardado no seu coração. E é muito interessante porque para que seja real na minha vida, precisa estar no meu coração. Porque Provérbios 4:23 diz o quê? Guarde o seu coração, porque dele procede todas as fontes da sua vida. Então, se eu aprendo a guardar a palavra de Deus, não só aceitar, aceito e guardo no meu coração, isso faz parte da minha vida. Eu não preciso fazer força para poder manifestar a palavra de Deus, porque ela faz parte de quem eu sou. Aquilo que está no meu coração faz parte de quem eu sou.
facilmente nós falamos coisas e manifestamos coisas que fazem parte daquilo que está no nosso coração. E de repente a gente percebe e diz, ou é só uma rejeição que eu tenho. Ou não. É só uma carência que eu tenho. Por quê? Porque está guardado no seu coração. Então, a segunda chave para que você seja uma pessoa sábia e verdadeiramente avance é guardar no coração os mandamentos de Deus. A terceira chave é dar ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. E é muito interessante porque quando você dá ouvido para a sabedoria e inclina o seu coração, você está dando importância. Você está considerando aquilo que Deus está dizendo. Quando você dá ouvidos para uma pessoa, você está fazendo o quê? Quando você para e dá ouvidos para uma pessoa, você está dando importância para aquilo que aquela pessoa está falando. O quanto de importância você está dando para aquilo que Deus está falando com você. Se você quer ser alguém sábio, você precisa aprender a dar importância, a dar ouvidos àquilo que Deus realmente está falando. Porque Deus, a todo tempo, está falando com você e te chamando para esse lugar de sabedoria. Agora, o que adianta Deus falar e eu não dar importância? O que vai mudar na minha vida? Diga nada. É isso. E a quarta chave é inclinar o coração para a sabedoria. Por quê? Porque quando eu inclino o meu coração para a sabedoria, eu rendo as minhas vontades e os meus sentimentos. Inclinar o coração para a sabedoria está falando de você render as suas vontades, aquilo que você acha, aquilo que você sente. Pastor, eu estou com ranço do irmão. Inclina o seu coração para a sabedoria, que o ranço vai embora. Pastora, mas olha, é muito difícil de perdoar, é muito difícil de qualquer coisa. Inclina o seu coração para a sabedoria, porque esses sentimentos, porque essas vontades, pastor, eu sou viciado na pornografia. Inclina o seu coração para a sabedoria, e esse Deus que tem todo o poder, que nós falamos domingo aqui, o Deus soberano, vai tirar do seu coração esses desejos e vícios e sentimentos que não te levam a um lugar de sabedoria. Consegue entender? É isso que Jesus quer que você saiba, que você viva. Inclinar o coração é a quarta chave, render as vontades e os sentimentos para Deus, para que Ele te conduza a um lugar de sabedoria. Eu vou contar uma coisa para vocês: se eu fizesse tudo o que eu queria fazer, dentro da escolha de Deus, eu tenho certeza que eu já teria me ferrado. Quantas vezes Deus confronta a mim e o Rô, e a gente fala, Deus, esse não é o nosso desejo, mas nosso coração está inclinado ao Senhor. Qual é o seu desejo? Como que nós descobriremos qual é o desejo de Deus? Como nós descobriremos o que está no pensamento de Deus? Como nós descobriremos a vontade de Deus se o nosso coração não está inclinado a Ele? Quando você inclina, você rende. Quando você inclina, você se submete. Quem está comigo? Que lindo isso. Está feliz? Quinta chave. Quinta chave é clamar por entendimento e discernimento. A primeira coisa que uma pessoa faz, se ela está clamando por discernimento e por entendimento, é reconhecendo o quanto ela não sabe e o quanto ela precisa de ajuda. Só que a grande maioria de nós achamos que sabemos tudo e que podemos tudo. Por isso direcionamos a nossa vida do jeito que a gente quer. Consegue entender? Uma chave para ser sábio é clamar por entendimento e discernimento. Eu acho muito interessante porque essa palavra clamar não é simplesmente pedir. Quando eu peço algo para alguém, eu faço um pedido. Quando eu clamo, eu suplico. Eu digo, isso é importante para mim. Eu digo, não posso viver sem isso. O quanto Deus tem ouvido de você, que você não pode viver sem entendimento e sem discernimento do propósito dele para você, do coração dele para você.
da vida dele para você. O quanto isso tem saído da sua boca aos ouvidos de Deus. Pastor, eu oro e digo, ó, Deus abençoa o meu dia, me ajuda, me dá fé, faz meu coração queimar. Se depois, sabe quando que eu vou lembrar? Às vezes eu faço as orações mais fortes, assim, uma vez na semana, depois eu não lembro. Se eu tive um culto muito poderoso, faço uma oração mais forte, talvez na segunda, talvez, se a coisa foi muito violenta. Eu não estou clamando. Às vezes eu falo assim, ó, fulano, tá orando por isso? Tô, que tanto? Ah, quando eu lembro. Isso não é clamor. Quem quer ser sábio, clama por entendimento, clama por discernimento e diz assim, eu já falei, meu Deus, não tem como. Toda vez que eu prego, eu falo isso, vai ouvir de novo. E se vocês ouvissem a minha oração, vocês iam amar muito Deus ou desviar. Porque quantas vezes eu chego na presença do Senhor e diz assim, Deus assim, ó, de boa, eu sou bem burra. Se o Senhor não me ajudar, Deus assim, ó, de boa, eu não sei conduzir aquele povo. E também tem mais, Deus, ó, eu não posso, se o Senhor não fizer. Entende? É isso. Sabe o que fez de Salomão o homem mais sábio que já existiu? E os que gostam muito de dinheiro, o mais rico? Reconhecer que ele não era capaz de conduzir todo aquele povo e fazer um pedido, eu preciso de sabedoria. Isso fez com que as atitudes de Salomão fossem as mais sábias, as mais inteligentes. Isso trouxe riqueza, paz, tranquilidade. No reinado de Salomão não teve guerra. Talvez sua vida está vivendo uma guerra, um inferno, um regaço, nada dá certo. Já parou para pensar que às vezes as suas atitudes são tolas e que na verdade você está comendo do fruto da sua conduta? Uau! Então precisamos clamar por entendimento. Sexta chave para a gente encerrar. Sexta chave para a gente encerrar. Diz: procurar a sabedoria como um tesouro escondido. Essa é a sexta chave. Procurar a sabedoria como um tesouro escondido. Agora sim, ó, quem aqui tem coragem de deixar algo de muito valor? Muito valor. Algo que é muito caro, exposto de qualquer jeito, em qualquer lugar. Alguém aqui tem coragem de fazer isso? Quando você tem alguma coisa de muito valor na sua casa, algo que é muito precioso, seja pelo valor econômico ou pelo valor emocional, que seja, você guarda num lugar muito seguro. Você literalmente esconde num lugar muito importante para você. Os ricos que têm ouro, que não é o meu caso, tem cofre. Por que tem cofre? Por que gasta-se um dinheiro para comprar um cofre? Por que põe uma senha? Por quê? Porque algo de muito valor está ali. Não é verdade, povo? Agora o Senhor está anunciando assim: ei, meu povo, deixa eu contar uma coisa para vocês. A sabedoria é algo de muito valor. Ela é um tesouro e ela está escondida. Agora, algo que está escondido eu acho fácil. Por isso que eu disse, a importância de você saber o que é sabedoria, por isso eu anunciei no início, é porque a sabedoria requer um preço. A sabedoria requer eu literalmente procurar a sabedoria, vasculhar a sabedoria. Aonde, Elaine? Na palavra de Deus, na presença do Senhor. Eu preciso procurar a sabedoria. Não é uma oração de 5 minutos que vai me dar sabedoria, mas é um tempo de relacionamento com Deus que vai fazer eu achar a sabedoria. A sabedoria está escondida no coração do Senhor. A sabedoria está guardada como um tesouro no próprio Deus. Você precisa se tornar um pirata da sabedoria. Não, pirata é bandido. Você precisa se tornar um procurador do tesouro do Senhor. Deus deseja que você viva isso. Deus está à procura de homens e mulheres que estão procurando a sabedoria.
E talvez você pense assim, pastora, mas até hoje, sabe o que eu procurei? Procurei muitos dons. Pastora, sabe o que até hoje eu procurei? Procurei muito conhecimento para ser o cara que sabe os versículos. Lindo, tudo isso é bom. Procure os dons. A palavra do Senhor manda a gente buscar os dons. Porém, meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Se você não for um amante da sabedoria, se você não procurar a sabedoria de verdade, você não está procurando o grande tesouro do Senhor. Se você quer ser uma flecha que está totalmente direcionada, como flechas nós precisamos ter entendimento, temor ao Senhor, discernimento, entendimento, porque do contrário nada faz sentido. Porque por muitas vezes as pessoas estão perdidas, elas têm grandes escolhas, elas têm muitas habilidades, e elas têm muitos dons, mas elas estão perdidas, porque elas não possuem sabedoria. Consegue entender? Então elas não sabem fazer as escolhas corretas. Elas não conseguem discernir o pensamento e o entendimento do Senhor. Por isso, nesse momento, eu convido você a se colocar de pé. Vamos orar sobre isso. Vamos orar sobre isso. Sabe, eu espero que você tenha anotado as chaves da sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria é um tesouro escondido. Se você procurar a sabedoria só aqui, você não vai encontrar. Se você procurar a sabedoria só agora nesse culto que eu ensinei você a importância da sabedoria, talvez você não vai sair daqui uma pessoa sábia. Você vai precisar pegar essas 6 chaves que eu te dei aí da sabedoria. Vou te contar uma coisa, eu pus 6 porque não dava para pôr mais por causa do tempo. Tem muito mais chave aqui nesse livro, nesse texto que eu li. Se você pegar isso e dizer, Deus, é isso que eu quero viver e comer isso todos os dias e clamar a Deus todos os dias, eu duvido que Deus não vai te dar sabedoria. Quantos estão comigo? Então comece a orar aí, comece a clamar ao Senhor, comece a pedir ao Senhor. Comece a dizer para o Senhor, Deus, eu entendi que eu preciso, primeira coisa, aceitar a Tua palavra. Mesmo que ela me confronte. Aceitar a palavra de Deus, porque ela vai, na verdade, confrontar você. A palavra de Deus, ela vai entrar dentro de você, trazendo muitas divisões, muitos discernimentos, e vai confrontar aquilo que tem de errado dentro de você. Por isso você precisa aceitar a sabedoria. Você precisa ser aquele que aceita. Comece a orar ao Senhor e comece a dizer, Deus, me ajude a aceitar a Tua palavra. Me ajude a aceitar os Teus mandamentos. Me ajude a reconhecer o quanto eu preciso da Tua palavra. Sim, ela é lâmpada para os meus pés. Sim, Deus, ela é lâmpada para os meus pés. Me ajuda nisso, Senhor. Comece a pedir para Ele, me ajuda a guardar os Teus mandamentos no meu coração. Vamos, igreja, comece a falar com o Senhor, deixa o reino espiritual ouvir. Quando eu digo reino espiritual ouvir, precisa sair palavras da sua boca, audível. Por quê? Porque o reino das trevas e o reino do Espírito precisa ouvir qual é a sua decisão. Que você escolheu nessa noite se tornar um homem que é amante e procurador da sabedoria. E uma mulher assim. Comece a orar, comece a falar com Deus. Ajuda-nos a aceitar a Tua palavra. Ajuda-nos a guardar a Tua palavra nos nossos corações. Ajuda-nos a dar ouvido, a dar importância, Senhor. Dar importância à Tua palavra. Ajuda-nos. Ajuda-me a dar ouvido à Tua sabedoria, Senhor. Ajuda-me a inclinar o meu coração, render as minhas vontades e os meus sentimentos à sabedoria. A sabedoria é o próprio Cristo, Provérbios capítulo 8 diz sobre isso. A sabedoria é o Cristo. A sabedoria é Yeshua, o Deus grande e soberano. Inclina o seu coração à sabedoria. Nós queremos clamar por entendimento e discernimento. Vamos, igreja, comece a orar. Comece a falar com Deus. Todos nós precisamos, por isso eu não vou chamar ninguém aqui para frente. Todos nós precisamos disso. Precisamos muito, Deus. Reconhecemos que nós por nós mesmos só fazemos coisas erradas. Quando nós pensamos que sabemos qualquer coisa, Deus, com certeza, por nós mesmos, nós estamos enganados.
Deus, os nossos padrões são baixos, são errados. Só o Senhor pode nos fazer ter as escolhas corretas. Só o Senhor pode trazer na nossa mente pensamentos que verdadeiramente geram vida em nós. Toma o nosso coração nas suas mãos, Rei soberano. Nós queremos isso. Nós reconhecemos a importância da sabedoria, Deus. Nós queremos o espírito da sabedoria. Nós queremos o espírito da sabedoria. Nós estamos cansados de atitude tolas, ó Deus. Nós estamos cansados de trilhar um caminho que só nos leva a lugares de frustração e de dor. Quando pensamos que estamos fazendo aquilo que é correto, de repente nós nos frustramos e vimos que não era nada disso. É porque nos faltou sabedoria. Livra-nos de toda a nossa tolice, de toda a nossa inexperiência. Nos faz homens e mulheres maduros. Nos faz homens e mulheres que têm um coração inclinado à sabedoria, um ouvido inclinado à sabedoria. Um homem e uma mulher, Senhor, que não tem dificuldade de dizer: eu preciso do Senhor, Deus. Declare isso, igreja. Senhor, eu não vou desistir de te buscar, não. Deus, não, eu entendi que eu preciso de sabedoria, que isso é uma proteção para a minha vida. Sabe o que é interessante? Nós lemos que a sabedoria é uma herança. Nós lemos agora há pouco isso. A sabedoria é uma herança. Eclesiastes 7:11 que nós lemos diz a sabedoria como uma herança. Sabe o que eu quero te dizer? Meu irmão, Deus, Ele é um Deus de descendência. Eu sempre falo isso também. Se você for sábio, se você buscar a sabedoria, se você desejar a sabedoria, além de abençoar a sua casa, aquelas pessoas que estão à sua volta e a sua vida, você estará gerando uma herança para o próximo. Para os próximos, a sabedoria é uma herança. Homens sábios, mulheres sábios geram filhos sábios, netos sábios. A sabedoria, além de ser algo de extremo valor para você, para te proteger, para te trazer segurança, ainda protege os seus. Tudo aquilo que leva o seu nome é coberto por sabedoria. Seus filhos não trilharão caminhos tolos. Eles não andarão como homens e mulheres inexperientes. Não, eles serão sábios porque tem um exemplo de sabedoria em casa. Porque eles têm exemplo do que é ser um homem e uma mulher sábia. Porque eles vão experimentar da sabedoria que é Jesus em você. Que a sua casa experimente de Jesus, a própria sabedoria em você. Nós não podemos querer que os nossos experimentem de Jesus no pastor, experimente Jesus nos líderes, experimente Jesus em qualquer outra pessoa. Não, eles precisam experimentar de Jesus em nós. Eles precisam experimentar de sabedoria em nós. Eles precisam ver atitudes sábias em você. Sabe por quê? Pais que estão nesse lugar, porque isso vai despertar os seus filhos para o entendimento da importância da sabedoria. Agora, se somos pais tolos, pessoas tolas, que não andam em integridade, como lemos aqui, meu irmão, eu poderia pregar umas 5 horas sobre essa palavra. Posso fazer próximos passos para a sabedoria. Tem tanta coisa. Essa palavra é tão rica. Fala sobre integridade. Tem tanta coisa. Existe um convite à sabedoria. É só um convite. Você diz se você aceita o convite ou não. Se você aceitar o convite à sabedoria, tem um preço a pagar para que você permaneça nesse lugar, para que você desfrute da sabedoria. E o preço é todas as chaves que eu te dei. É isso que faz você acessar cada vez mais sabedoria e andar cada vez mais dentro dos padrões dos céus. É isso que vai fazer você. Talvez você já ouviu a gente pregar muito aqui sobre o temor do Senhor. Nós pregamos muito sobre o temor de Deus. Claramente e às vezes dentro de ministrações. E você talvez pensou assim, pastora, como que eu faço para temer a Deus? Do jeito que vocês estão falando.
Sabedoria. Sabedoria. Sabedoria faz você ter inteligência o suficiente para temer aquele que é e sempre será. Aleluias. Levante sua mão para o alto e diga assim: Senhor, eu entendi nessa noite que existe um convite para a sabedoria. E eu desejo muito aceitar esse convite. Por isso, Espírito do Senhor, me ajude, por favor, me ajude a aceitar as tuas palavras, a guardá-las no meu coração. Me ajude, Espírito Santo, a dar ouvidos à sabedoria. Me ajude, Espírito Santo, a inclinar o coração para a sabedoria. Me ajude a ter forças para clamar por entendimento e discernimento. Me ajude a não desistir de procurar a sabedoria como um tesouro que está escondido no Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir esse Deus lindo, poderoso e maravilhoso?